Grande é meu lugar, em 1000 vidas vou nascer, filho da noiva do mar. Eu sou sal, eu sou areia, o Rio Grande é meu lugar, em 1000 vidas vou nascer, filho da noiva do mar. A cinérea luz que abrilhanta o véu estrelado do sul se entrelaça com as estrelas, iluminando o céu azul. E esse brilhar da madrugada que beija a maré do litoral ecoa na alma e na estrada que me trouxe esse estadual. Eu sou o sal, eu sou areia, e ao coração do estado vou me apresentar. Eu venho da capital das águas, venho de onde o pampa encontrou o mar. E hoje em verso eu canto a poesia da noiva do mar, trazendo a mais bela história contada pela luz do luar. Eu sou sal, eu sou areia, o Rio Grande é meu lugar, em 1000 vidas vou nascer, filho da noiva do mar. Eu sou sal, eu sou areia, o Rio Grande é meu lugar, em 1000 vidas vou nascer, filho da noiva do mar. E é da beira da praia que vem o povo pescador, trazendo histórias do mar no compasso do tambor. Saudações tradicionalistas a todos os presentes. Me chamo Pedro Medina Cardoso, sou graduando em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande, instituição na qual a minha entidade faz parte. Venho aos palcos do 37º Entreveiro Cultural de Peões, em sua fase estadual, no cargo de primeiro peão farroupilha da 6ª Região Tradicionalista, representar o meu litoral sul. Assim, começo minha apresentação fazendo a explanação do tema sorteado junto à comissão avaliadora. Como conciliar as lides campeiras com o respeito ao bem-estar animal nos dias de hoje? Você vê esse processo como positivo para a tradição? O movimento tradicionalista gaúcho, ele surge com o objetivo de preservar a nossa cultura. E a nossa tradição, ela é formada com base nessas lides campeiras e no homem do campo. Assim, também, com o avanço das tecnologias e dos estudos, principalmente na medicina veterinária, cada vez é mais comum o debate quanto ao bem-estar animal. Assim, surgem tecnologias e outras técnicas para as lides campeiras, como, por exemplo, a doma racional, que prevê domar o cavalo no tempo dele, sem precisar quebrar o queixo. Esse método, por mais que demore mais para deixar o cavalo domado, ele machuca menos o animal, deixando ele menos cestroso e menos traumatizado. Outro exemplo é quanto ao gado, a marcação do gado bovino, que antigamente era feito através do pealo. No tombo, o animal poderia acabar se machucando. Atualmente, na minha região, já é menos comum a gente ver essa técnica. Atualmente é mais comum que o campeiro ele toque o gado para uma mangueira e ali faça a marcação, machucando menos o animal. Voltando para a pergunta, como conciliar as lides campeiras com respeito ao bem-estar animal nos dias de hoje? No meu entendimento, estamos conciliando as lides campeiras com bem-estar quando respeitamos os limites dos animais, cuidando de quem está conosco. Indo para a segunda pergunta, você vê esse processo como positivo para a tradição? Sim, eu enxergo esse processo como positivo, pois preservar a tradição vai muito além de valorizar o passado, mas cuidar de quem está com nós no presente, para garantir um futuro. Dessa forma, digo que
Quem doma com respeito jamais perde a essência do homem do campo. Assim encerro minha prova oral. Muito obrigado. Dando continuidade, apresento a minha pesquisa de campo, com o tema Equipamentos Agrícolas de Outrora. A nossa economia foi moldada no campo, sendo a agricultura uma das principais fontes de renda do Rio Grande do Sul. Visando facilitar as lides campeiras, o gaúcho desenvolveu diversas técnicas e ferramentas próprias. Assim, desde os primórdios da formação do nosso Estado, podemos encontrar as mais primitivas ferramentas que auxiliavam em serviços fundamentais para a nossa sobrevivência. Inicialmente, essas ferramentas eram simples, baseadas no uso da força braçal, como pás, enxadas e foices. Com o passar do tempo, surgiram as primeiras máquinas movidas a tração animal, como, por exemplo, o arado. Com o avanço das revoluções industriais, surgiram os primeiros exemplares das grandes máquinas que conhecemos hoje, como, por exemplo, tratores e colheitadeiras. Na minha região, não foi diferente. Culturas fundamentais para a formação econômica das cidades da sexta região tradicionalista, como, por exemplo, a cebola para São José do Norte e o butiá para Santa Vitória do Palmar, também passaram por esse processo. Visando um resgate regional, busquei me aprofundar nessas culturas. Inicialmente, a cebola em São José do Norte era plantada no viveiro, onde se desenvolveria até se tornar uma muda. Após cerca de 90 dias, essa muda era transportada para o cercado, onde terminaria de se desenvolver até a colheita. Esse processo era basicamente todo manual, utilizando apenas a foice para limpar impurezas que crescessem ao redor da cebola e o arado movido por bois, para preparar o solo. Atualmente, existe a semeadeira de precisão, ou ainda a plantadeira de cebola, que permite que o agricultor plante direto no cercado, sem precisar cultivar a muda. Ainda assim, se ele quiser plantar o cebolinho no viveiro, ele pode utilizar a transportadora de cebola, que faz o processo da muda do viveiro para o cercado de maneira automatizada. Para a colheita, que antes era manual, também existe agora a colheitadeira de cebola. Indo para os galpões, local onde a cebola é preparada para o comércio, meu entrevistado Júlio Costa, técnico agrícola e agricultor aposentado, me contou que, antigamente, grupos de 50 mulheres esperavam as cebolas para fazer o processo da limpeza, que consistia em, com uma tesoura, tirar o excesso das raízes da cebola. Logo após, faziam a técnica de trança conhecida como réstia, que servia para empacotar a cebola em molhos para o transporte. Em Santa Vitória do Palmar, o processo não foi diferente. A crina vegetal foi fundamental na construção da cidade, ao longo dos séculos XIX e XX. Essa consistia quando o crineiro, que era o profissional responsável, cortava a folha do butiazeiro utilizando a faca ou uma tesoura e levava ao malacate, que era uma roda dentada que tinha como função desfiar a folha. Essa folha desfiada era trançada, fazendo a crina vegetal, que era utilizada na produção de estofados, como sofás, poltronas e colchões. Infelizmente, com o avanço da indústria petroquímica, essa cultura caiu em desuso, e hoje a profissão do crineiro já não existe mais. Mesmo assim, a crina vegetal foi fundamental ao longo dos séculos XIX e XX, e até os dias de hoje, tanto o butiá quanto a palmeira seguem extremamente importantes na cultura local. Dessa forma, a evolução dos equipamentos agrícolas não apaga a tradição, mas se constrói junto a ela. Podemos dizer que, estudando esses equipamentos e as lides agrícolas, estamos dando um passo no resgate ao homem do campo, preconizado por Barbosa Lessa. Pois, no meu entendimento, como eu disse na minha prova oral, a nossa cultura se constrói nas lides campeiras e nesses equipamentos. Então, estudando eles, estamos compreendendo a nossa identidade, a nossa cultura e a nossa sociedade. Muito obrigado. Por essas paisagens celestes, canto para o além, observando as estrelas e a maré que vai e vem. É por esse céu de lua que ilumina o nosso pago
que eu vou falando em forma de verso sobre as paisagens que trago. De João Carlos Fontoura, das paisagens que trago. A forte garoa guasqueada que vinha do sul se aninhava nas quinchas do galpão tosco. O zaino negro tapado descansava uma pata, como a prenunciar uma viagem de longos caminhos. Poncho desemalado, fiambre na mala, fumo e palha buena, um chapéu mangueira e o olhar de quem nunca saiu antes. Foi assim que numa tarde de setembro deixei o rancho e o rincão onde nasci. Mas não somente isso, muito mais ficou por ali. Uma vida de muitos anos e o meu sonho de guri. Dos meus fletes de taquara que fiz as primeiras carreiras, depois os potros que domei de rédea, botei freio e entreguei pro dono. E o mundo pedia vaz, meus olhos tinham ganas de engolir distâncias. Então fui cadenciando no guiso das esporas uma milonga surenha, daquelas a moda la Raud, templada a sóis de janeiro e aguaceiros de agosto. Dessas que volta e meia vem pastar no parapeito das lembranças de quem traz o coração cansado de tanto falar com a solidão. Depois, o perfume da Maria Mol foi adoçando o meu andejar. E o que antes era de campo e mangueira, sem bretar, no corredor estreito e comprido da esperança, onde poucos sabem o fim. La Maula, só quem sente pode falar da dor que os cravos da saudade provocam, quando a vida serra esporas e nos faz apurar o trote por caminhos desconhecidos. Então, no bebedouro dos meus sonhos, colhi sementes de paz e amor. Depois plantei meus versos, que hão de se fazer cantigos nas bocas de tantas e tantas noites. Pois um dia, ao trocar de ponta, com o sobrelombo derradeiro daqueles tempos sesmeiros, meus sonhos e ilusões renascerão nos galpões, no balbuciar das cantigas, nas goelas enrouquecidas do crepitar dos fogões. Chomico, vida baguala, deixei pra trás as estradas, peregrino me fiz andejo, e hoje tenho apenas reminiscências, pois tudo está aquém de meus horizontes. E que buscar nessas andanças? O pingo quencilho tem outra marca. Mudou o trote, são outros os relinchos que ouço agora. Quem sabe então voltar? Ah, se eu pudesse agora voltar, voltar e voltar, chegar na querência e dar um "oh" de casa, e ouvir um "adelante, hermano". Que lindo seria novamente as idas e apartes e domas, e dos pastos do chão arrancar versos chucros para as cantigas gavionas.
Que pena. É tarde demais. Agora, parceiros, somente agora sei o que passaram os que iguais a mim. Um dia deixaram o pago, morreram, talvez assim como estou morrendo. De dia bebo lonjuras, da noite mastigo lembranças que são cada vez mais amargas. E de que me adianta agora lembrar o que fui e o que passei? Nada mais trará de volta o que deixei naquela tarde de setembro. Parece um castigo. Ainda trago da última olhada pro rancho. Uma panela no gancho da trempe e um cusco ovelheiro lambendo minhas botas, como a pedir que ficasse. Foi assim que um dia deixei o campo, o rancho da estância e o rincão onde nasci. Talvez seja por isso que quando abraço a guitarra, amante dos pajadores, renascem sonhos antigos, de antigos amores. No bojo do coração vou sorvendo em goles, longos e amargos, essa infusão da saudade. E quando as imagens que o tempo bordou na tela dos olhos do pago refletem na alma, eu viro a erva do pensamento, para que não morram comigo essas paisagens que trago. Muito obrigado. A capital nacional das águas, banhada nas ondas do extremo sul. Eu venho da maior praia do mundo, o começo do sem fim do céu azul. E são essas antigas ondas que me contam histórias, escritas pelo luar. Os pés descalços na areia sapateiam à beira do mar. Convido minha prenda Marcele Silva para dançar ao meu lado como dança tradicional o tatu de castanholas e como dança de salão a vaneira. Sou pioneiro da tradição aos palcos deste entreveiro musical tatu de castanholas e a dança.
maneira tem um cheiro de galpão que reacende o meu olfato de guri. É pau de fogo na memória dos fogões, essência bugra que me trouxe até aqui. Esta vaneira tem um cheiro chimarrão de seiva chucra derramada no braseiro, quando a fumaça do angico se mistura com o odor de figueirilha no palheiro. Quando a fumaça do angico se mistura com o odor de figueirilha no palheiro. Me despeço destes palcos, mas nunca desse luar, que siga junto de nós para novas histórias contar. Que nunca pare se pulsar, ó lua, verdadeiro coração, e a vihuela que ressoa nesse poema transforme sua imagem em canção. Porque a lua, meus senhores, não é só luz na madrugada, é o espelho de sonhos e ondas, é o brilho que me guia por essa estrada. Eu sou sal, eu sou areia, o Rio Grande é meu lugar. Em 1000 vidas vou nascer, filho da noiva do mar. Eu sou sal, eu sou areia.